Eu preciso te contar algo que ninguém no marketing digital quer admitir, mas que vai mudar completamente o jeito que você cria, vende e se posiciona em 2026. A bolha da inteligência artificial vai estourar e não vão ser apenas as empresas de tecnologia que vão se prejudicar com isso. Vão ser criadores, infoprodutores, afiliados, agências que estão construindo negócios inteiros em cima da expectativa da IA. Mas tem um detalhe que ninguém percebe. Já existe um grupo muito pequeno, menos de 1% de pessoas que estão usando IA do jeito certo e ganhando dinheiro agora e que vai continuar mesmo quando a bolha estourar. E presta muita atenção, no final desse vídeo eu vou dizer exatamente que grupo é esse e por que só esse grupo vai continuar prosperando enquanto a maioria vai quebrar com IA. Agora para tudo que eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 13 de dezembro eu vou fazer o Plano 2026, onde a gente juntos, um evento online, a gente vai rever o seu posicionamento digital, a sua esteira de produtos, calendário de ação que você vai fazer a cada mês, a cada semana, e você vai ter clareza de tudo que você vai fazer dia a dia para conquistar os seus objetivos. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você se inscrever, te vejo lá. E se você trabalha com marketing, criação de conteúdo, outra área, que eu vou te mostrar agora é fundamental, porque o jeito que muita gente está usando IA é justamente vai colocar eles nesses 99% que vão sofrer quando a bolha estourar. Mas para entender por que isso está acontecendo, a gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa entender o que é uma bolha e como ela se origina e por que elas começam do mesmo jeito. Uma bolha acontece quando as pessoas imaginam que algo vai se valorizar demais, que o preço, o interesse e a procura vão subir ad eterno. E o problema é simples, essa valorização não tem um motivo real, não tem embasamento para acontecer, mas mesmo assim as pessoas por uma fé cega acreditam que isso vai acontecer. E o que acontece quando todo mundo pensa assim? Elas passam a pagar qualquer preço, começam a aceitar qualquer promessa, começam a ignorar os sinais que aquilo não faz o menor sentido, até que a realidade aparece e quando chega, normalmente é rápido. Na Holanda do século XVII, as tulipas eram novidade. Uma moda, algo diferente que as pessoas viam nos jardins e causava essa comoção. Mas por que isso virou uma bolha? E eu te explico. A tulipa virou um símbolo social. Ter tulipa em casa ou no jardim mostrava status. Quem tinha tulipa era visto como alguém sofisticado, importante, rico. Só que o ciclo da tulipa era limitado e as tulipas não podiam ser colhidas o ano inteiro. Isso criava uma sensação de escassez, mesmo que artificial. E aí que acontece o paradoxo. As pessoas começavam a vender antes que as flores existissem de fato. Muitos compravam as tulipas no papel, com a promessa que elas iam se valorizar futuramente e elas iam ganhar muito dinheiro. Ou seja, as pessoas não estavam comprando uma flor, elas estavam comprando um futuro que elas poderiam vender um ativo por um preço muito mais caro, baseado em nada. E esse movimento, todo mundo comprando, pensando em revender, faz sempre os preços subirem rápido. É o que acontece com o Bitcoin. Até que chegou o momento que alguém tentou vender e ninguém quis comprar. Sem comprador o preço cai e quando o preço cai, gera pânico. E quando o pânico começa, a bolha estoura. Agora, vamos fazer uma viagem para o ano 2000, quando a internet estava começando, onde era tudo novidade. Ninguém sabia exatamente como funcionava essa tal de internet, mas todo mundo dizia que era o futuro. E foi nesse clima que a bolha nasceu. Ninguém entendia de tecnologia. E por não entenderem, elas acreditavam em qualquer promessa. Se alguém falasse, meu site vai mudar o mundo, os investidores iam investir com milhões de dólares em cima desse site. E quem viu essas empresas crescerem rapidamente pensou, eu não posso ficar de fora, não posso perder essa oportunidade. E isso criou corridas irracionais de investimento. As empresas não eram avaliadas por lucro, clientes, produto, elas eram avaliadas pelo potencial de crescimento. Era tudo baseado em expectativas e suposições. E essa ainda é mais fácil de entender. Em 2008, os bancos americanos começaram a liberar crédito para qualquer pessoa, mesmo para quem não tinha renda suficiente. Isso criou uma falsa sensação de riqueza. As pessoas achavam que comprar um imóvel era simplesmente uma garantia de lucro, porque durante anos o preço dos imóveis realmente subiu. Então virou uma crença. E toda crença é perigosa. Isso nunca vai desvalorizar, vai subir até o teto. E isso geralmente acaba em caos. E os bancos incentivavam essa ideia, porque eles ganhavam dinheiro com isso. Então eles liberavam crédito e não tinham o menor interesse em dizer não para as pessoas. Os investidores compravam as casas apenas para revender, pensando que iam ficar ricos no futuro. E é exatamente a mesma lógica das tulipas. Eu vou comprar agora para revender mais caro e ganhar muito dinheiro com isso. E o preço subia simplesmente porque muita gente comprava, não porque os imóveis valiam mais. E de novo, não foram as casas que quebraram o mercado, foram as ilusões. Agora, tá fazendo sentido para você? Olha para a IA. Parece familiar? Empresas como NVIDIA, OpenAI, Google,
estão fazendo algo que nunca foi visto antes. São milhões de chips especializados produzindo no limite da capacidade mundial. Servidores gigantes, muitos do tamanho de estádios de futebol. Data centers que consomem mais energia que cidades inteiras. E empresas estão comprando hardware que elas nem podem comprar agora. Elas estão usando dinheiro que elas não têm para comprar esse hardware todo. E a mesma lógica. Muitas delas estão investindo pensando que no futuro isso tudo vai se valorizar, elas vão ganhar muito dinheiro. É a mesma coisa que aconteceu com as tulipas e a bolha do .com. Elas têm aquela crença que quem entrar nessa corrida cedo vai ganhar muito dinheiro. É quase como dizer, se eu não comprar agora eu vou ficar para trás. Você já passou por isso, tenho certeza que você pensou dessa forma. E esse tipo de comportamento é típico dos períodos de boom. Mas o que é exatamente esse boom? O boom é uma fase de expansão acelerada, em que tudo cresce rápido demais. Investimentos, infraestrutura, contratações, expectativas, promessas, previsões otimistas demais. É como se todos estivessem correndo, sem olhar para o lado, impulsionados pelo mesmo de perder a outra próxima grande onda. E sempre que essa corrida acontece, a gente precisa perguntar: isso é uma revolução real ou a gente está inflando essas expectativas até o céu? E a resposta nesse caso é ao mesmo tempo simples e complexa. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A IA é real, a IA é poderosa, a IA é transformadora. E acima de tudo, a IA é inevitável. O problema não está na tecnologia em si. O problema está como as pessoas interpretam essa tecnologia. E o que eu tenho visto muita gente falando por aí: IA é uma solução imediata. A IA é um atalho. A IA cria negócios sozinhos. A IA substitui estratégia. A IA substitui a necessidade de você pensar. A IA transforma qualquer pessoa em especialista em segundos. A IA vai enriquecer muita gente muito rápido. E é justamente assim que nossa bolha, quando a expectativa humana cresce mais rápido do que a tecnologia pode de fato entregar. Não é a IA que está inflada, é a imaginação das pessoas sobre o que a IA pode de fato fazer. E nesse ponto, voltando aqui para o marketing digital, é aí que a gente entra num terreno perigoso. Existe uma quantidade enorme de modelos, prompts, estratégias espalhados pela internet. Muitas delas prometem resultados rápidos apenas com um clique, como se a ferramenta fosse resolver tudo sozinha. Mas quem trabalha de verdade com marketing sabe que não é assim que funciona. Eu já vi ao longo desses 10 anos soluções milagrosas aparecendo várias vezes ao longo dos anos. Então, enquanto a gente observa o mercado digital hoje, dá para ver dois caminhos claros que as pessoas seguem quando falam de IA. Primeiro grupo: quem cresce rápido, mas não sustenta. Esse é o grupo que tenta acelerar tudo de uma vez. A pessoa descobre IA e começa a postar muito. Fazem vídeos parecidos com todo mundo, páginas iguais a todo mundo, oferecem cursos com promessas gigantes e entregam pouco. Não tem um posicionamento claro. Para mim, é o pior problema de todos. E não tem um produto bem feito. E por quê? Porque o conteúdo não tem base, não tem uma ideia própria, não tem uma estratégia clara e não cria conexão com ninguém. E quando o público percebe isso, o interesse passa e ela simplesmente some do mapa. Do outro lado, existe o grupo que tem uma abordagem um pouco mais sólida. Essas pessoas geralmente sabem o que estão falando, criam um conteúdo que realmente ajuda, têm um produto bom, entendem o público e têm um posicionamento claríssimo. Usam o IA como ferramenta, não para fazer tudo. Esse crescimento no início ele é muito mais lento, mas se mantém com o tempo, porque o negócio foi construído com intenção e não com pressa. Ou seja, a IA não vai tirar o seu emprego, mas a falta de estratégia sim. E é por isso que lá atrás no vídeo eu te falei que quando a bolha estourar, só uma pequena fatia vai prosperar com isso. Quem vai continuar ganhando dinheiro com a IA é justamente aquele grupo que usa a IA para organizar o negócio, para melhorar os processos, criar produtos melhores e facilitar o que já funciona. E é isso que faz a diferença no resultado final. E 2026 vai deixar essa diferença infinitamente mais clara. Vai dar para ver quem está repetindo todo mundo, quem está imitando, quem está copiando página, anúncios, e vai privilegiar quem está usando a IA como ferramenta de fato. Porque no final do dia, todo mundo vai ter acesso às mesmas ferramentas. E a diferença está justamente em saber como usar essas ferramentas. É isso que vai mudar o jogo. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o que está acontecendo no mercado e quer fazer parte desses 1%, comenta aqui: eu faço parte dos 1%. Ou pode deixar qualquer dúvida aqui abaixo, eu vou responder todo mundo. Fica tranquilo em relação a isso. Já dá o like e aproveita e se inscreve no canal. E toca no vídeo aqui do lado se você se interessa por marketing digital, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar.